Olá, sejam bem-vindos. Nossa live de hoje. Que você perdeu? O poder da mesa. Vamos lá. O poder da mesa. O que você tem perdido? Que conexão, que vínculo você tem perdido? Precisamos retomar as nossas conexões, os princípios. Vamos lá. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Uma feliz sexta-feira a todos. Sejam bem-vindos. Olá, bem-vindos, bem-vindas. Silvia, bom dia, já vou te chamar, tá, Silvia? Olá, olá. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. Tudo bem e você? Certo, aqui um pouquinho de frio, mas vamos indo, né? Com certeza. Seja bem-vinda nessa manhã, né? Nossa live, o poder da mesa, é o que você tem perdido, porque muitas vezes a gente se perde no caminho, né? Mas estamos aqui para ajudar, tentar fazer um canal aí para poder ajudar. Sejam bem-vindos. Thaís, bem-vinda. Som tá ok? Imagem tá ok, Thaís? Responde aí para nós. Vamos divulgar, vamos mandar essa live para mais alguém. É um conteúdo bem bacana aí para a gente estar passando informações. E a gente precisa estar ouvindo aí se está tudo certo para a gente dar continuidade. Tá me vendo bem, me ouvindo bem, Silvia? Sim. Sim. Tô te ouvindo e vendo. Então, seja bem-vinda, Silvia. Se apresente, fale um pouquinho de você. Muito obrigada pelo convite, Keila, pela oportunidade de estar aqui falando de um assunto que para mim é tão quentinho no meu coração, né? É um assunto que já ministrei tantas vezes e ainda parece que é novo para tantas pessoas, infelizmente, né? Então eu vou me apresentar como Silvia Matos, né? Se você ver meu Instagram é Silvia Senhora Matos, para honrar o meu esposo. E então eu sou nutricionista há quase 20 anos, eu sou psicanalista, tenho uma história aí com a mesa posta já de alguns anos. Eu cheguei a ser administradora de um clube de mesa posta lá no Paraná. Agora eu estou em São Paulo, então aí acabei saindo daquele grupo, né, como administradora. Opa! Mas ainda partilho dele como como participante, né? Então são um grupo de mulheres muito fantásticas mesmo que me fez voltar a mim mesma, me fez voltar às minhas origens e lembrar que antes de mais nada eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou uma pessoa que precisa cuidar daquilo que o Senhor realmente me deu, né? Ele me deu a minha casa, ele me deu a minha família, a minha primeira missão é cuidar deles. E então toda
esse olhar para dentro de mim, para dentro da minha casa, essa busca por quem eu sou e como eu posso ser, né? Para que o Senhor me criou, resultou no livro O Poder da Mesa, que é o que a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso hoje. E também tem muito das meninas que me acompanharam, né, no Clube Mesa Aposta esse livro. Então, além de ser uma homenagem para elas, ele acabou sendo como se fosse o TCC do curso de psicanálise, porque aí eu fiz uma junção da ciência com a fé, né? E aí eu juntei não só a mesa em si, como eu também quis dar um algo a mais, ensinar um pouco sobre inteligência emocional para essas mulheres que tantas vezes estão perdidas, né? Já não sabem mais quem elas são, elas não se reconhecem como elas eram, porque a maternidade, ela, às vezes, nos imerge de uma forma que a gente não consegue mais se ver como mulher, como pessoa, né? Então, eu fui caminhando no livro com isso, e aí saiu o livro. Já tem 2 anos que o livro foi lançado, enfim, e tem sido bênção na casa de muitas pessoas. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre isso. Isso aí. Desculpa. É muito importante, né? Um assunto assim bem interessante aí que me chama muita atenção também, né? Porque tem se perdido isso, né? Com o passar do tempo, né? Tem se perdido. E no fim a gente tem que resgatar essas coisas que são boas para boa convivência, para manutenção da nossa casa, né? Então é muito importante a gente estar dando essa ênfase, essa atenção realmente. E iniciando aqui, eu também gostaria de estar lendo uma frase que diz assim, um versículo. Jesus sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Então, a mesa é um momento de alegria, um momento de reflexão, de comunhão, né? E é um pouco disso que a gente quer trazer, né, aqui para o nosso público, para os nossos ouvintes aqui, né? Então, que a gente possa dar a devida atenção, né, ao nosso lar, ter outro olhar, que muitas vezes as pessoas acham que é um fardo, que é uma coisa pesada. Às vezes é difícil, realmente, né? A gente não pode ser hipócrita, dizer que é perfeito, que é mil maravilhas, porque às vezes é difícil, mas a gente precisa ter outro olhar, um olhar de amor para isso, né? Para dentro da nossa casa. Então a gente quer falar um pouquinho, né? Um sinal de comunhão, sinal de alegria. O que, que a mesa representa para nós? Né? Não é somente aquele alimento, é muito mais que isso, né? É aquela família olhando olho no olho, é aquela família conversando, é aquela família se dedicando àquele tempo. E a gente pensa, ah, mas para fazer uma mesa posta é caro, para fazer uma mesa posta é alimentos, né? Tu vai fazer uma janta, claro, tu pode fazer algo especial, mas todo dia deve ser especial, né? Então a gente pode tornar especial uma ocasião do dia a dia se tornar especial, né? Na pandemia, a gente viveu muito isso, né? Tem uma música do Jota Quest que dizia assim, dias normais. A gente queria dias normais no tempo de pandemia. Quantas pessoas a gente queria ter à nossa mesa que nós não podíamos ter, que nós não tínhamos acesso, mas agora que nós temos, nós estamos trazendo essas pessoas à mesa, porque o momento da mesa, ele é uma oportunidade de estar aqui, ó, sentada, olhando para o outro de verdade, enxergando o outro de verdade, dando oportunidade dele de falar. Tem uma frase que está no meu livro que diz assim: é, quando a gente chega no final do dia cansado, sobrecarregado de tudo que a gente viveu, né? O nosso marido com as coisas do trabalho dele, nossos filhos com tudo que ele viveu lá na escola, que a gente muitas vezes não sabe. Essa semana aconteceu uma coisa tão fora da curva, né? Sui generis e na escola das crianças. Houve um acidente, era um aniversário de um dos meninos, e os meninos estavam se empurrando no corredor, brincando e tal. Só que numa dessas, o menino foi em direção à porta da sala que tinha uma de vidro, um pedaço de vidro. E ele bateu com os dois braços e quebrou o vidro e voltou rasgando.
né? Então, assim, você manda seu filho, né, achando que vai dar tudo certo e de repente tem dia que não dá certo, né? E aí tem situações que são fora do nosso controle. Não aconteceu com os meus filhos, aconteceu com outra criança que nós estamos inclusive rezando pela recuperação dele, porque ele passou por cirurgia, ele não está conseguindo movimentar as mãos. Então, meu irmão, minha irmã que estiver ouvindo, coloque ele também em suas orações. Mas os meus filhos chegaram com tudo isso, chegaram com essa vivência, chegaram com essa experiência. E se você não está lá para escutá-los, como que eles vão lidar com isso? É no momento da mesa que todo mundo quer falar ao mesmo tempo aqui em casa. A gente é uma família. O lado dos meus pais é italianada, então todo mundo fala junto, aquela coisa, aquela bagunçada. Já a casa do meu marido não, já é casa mais gente mais controlada, sabe? Então aí fica assim. Aqui em casa é meio que isso, todo mundo fala junto, todo mundo conversa, mas é um ambiente que eles sabem que eles podem estar, que eles podem ser, que eles não precisam sair correndo, eles podem ficar, eles são acolhidos ali. Porque muitas são as famílias que estão vivendo cada um no seu lugar, não sentam mais para conversar, não partilham mais a vida. Então, você não sabe da vida do outro. Se você realmente não está interessado, se você não está lá, é muito difícil. E quando a gente fala sobre a mesa, a gente não está falando de louça, a gente não está falando de guardanapos, a gente não está falando de roupa de mesa. Você não precisa ter nada extraordinário. Você precisa se pôr a serviço na sua casa. Sabe, teve um dia que eu dei uma entrevista num rádio, era às 11h30 da manhã a entrevista, e aí a radialista me perguntou algo que eu achei. Assim, eu não tinha pensado nisso. Ela falou: dá uma dica para quem está ouvindo agora, né? Você que está ouvindo agora, 10h15 da manhã, daqui a pouco você vai servir a mesa do seu almoço aí. Qual que é uma dica que a gente pode dar? Pague o preço. Minha irmã, eu quero te convidar a pagar o preço. Você não tem noção de como os relacionamentos se transformam ao redor da mesa. É necessário. Quantos e quantos, você pode também falar da tua experiência, né, Keila? Quantos e quantas famílias estão quebradas porque elas não se encontram mais? Olha, na semana passada eu atendi um menino que ele me falou assim que ele está tendo conflito com são os pais separados, é só ele e a mãe. Aí ele veio me dizer, ai, porque é tão difícil, Silvio, porque assim a gente não conversa, aí se eu faço alguma coisa errada, minha mãe, ela vem, ela descarrega tudo. Eu falei, mas e assim, quais são os momentos em que vocês estão bem juntos? Né? Vocês conseguem sentar, comer? Ai, não, ela nunca tá na hora de comer, e o dia que ela tá, daí eu tô sem fome naquela hora. Então, assim, não se cria mais um ambiente. Essa semana veio uma mulher me falar que o marido perdeu uma grande quantia em dinheiro e ele se afastou e ele tá ficando muito no quarto, tá muito depressivo, já tá tomando muita medicação, enfim. E eu perguntei para ela assim, mas e qual que é o momento que vocês estão bem? Qual que é o momento no dia a dia que vocês conseguem se... Não, não existe isso. Eu falei, minha irmã, então, para resgatar o seu marido, o que que você vai fazer? Você vai chamá-lo para mesa. Não, porque ele não come, ele fica lá na frente do computador, ele não vê. Eu falei, mas então comece a fazer você e seus filhos. Comece a montar uma mesa bonita. Não importa se você tem uma louça de cada tipo, não importa. Faça bonito. Pegue um guardanapo. Hoje de manhã eu estava mandando o lanche das crianças e aí eu peguei um guardanapo de papel simples, quadradinho, e escrevi lá um bilhete para cada um e coloquei junto na lancheira. Por quê? Porque eles têm que saber que eles são amados. Porque eles vão ter um momento que difícil às vezes. Vão passar por uma prova, vão ter alguém que vai falar alguma coisa que eles não gostaram. E assim, eles precisam saber de onde eles vieram, o que que sustenta essa família. E aí, se você não tem o momento da mesa, você destrói os relacionamentos. Você permite. Então, meu irmão e minha irmã, se você não pratica o amor à mesa da sua casa, nós te encorajamos hoje. Né? A Keila fez questão de me chamar aqui para a gente falar sobre isso, para te encorajar a dar o primeiro passo. Pode ser que para você seja um pouco
difícil começar. E realmente é difícil começar. Mas dê o primeiro passo. Saia da sua zona de conforto. Ofereça o seu serviço de amor à sua casa. Você vai ver que as coisas vão se transformar. E não é porque você está fazendo a mesa. Entenda. Quando você reúne a família ao redor da sua mesa, como a Keila falou, a palavra do Senhor diz que Jesus escolheu fazer isso. Ele não chamou a rapaziada para bater uma pelada, parar ali na esquina, tomar uma cerveja. Não. Ele decidiu partilhar uma refeição. Então, quando você se senta à mesa e você reúne os seus, mesmo que você coma sozinha, e você preparar uma mesa, o preparar a mesa, você convida Jesus para estar com você. Mesmo que você não faça uma oração antes. Acredite, mesmo que você não faça uma oração antes. Claro que seria ótimo que você fizesse. Mas mesmo que você não faça, a presença do próprio Jesus estará com vocês. E é isso que vai transformar os relacionamentos. Enquanto você estiver preparando a sua mesa, vá fazendo uma oração. Senhor, toque na vida da minha família. Venha comigo, Senhor, fazer a transformação. Me ajude a ser a transformação que eu quero ver no mundo. Né? Essa é uma frase importante, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, seja você, minha irmã, a transformação que você quer ter na tua casa. Não é fácil, mas é possível. Possível. Isso mesmo, né? E a gente precisa criar esse vínculo, né, com os nossos filhos, com o esposo, até para perceber algumas coisas mais, né? Tipo agora, na criança, no adolescente, que é muito calado, tu começa a observar outras coisas e tu pode ajudar essa criança, esse adolescente também, né? Então, por isso que o vínculo da mesa, a conexão da mesa é muito importante, né? Eu aqui em casa não abro mão. É televisão desligada, é todos sentados à mesa, né? Claro, tem dias assim, mas tipo, eu não abro mão, porque é um momento que a gente pode criar memórias, a gente pode criar aquele vínculo, aquela conversa leve. Muito tempo aqui em casa foi motivo de assim, chegava o meio-dia, os dois começavam a brigar, as duas crianças. Era incrível. Chegava o meio-dia, a gente preparava a mesa, coisa de criança, mas sempre eu falei, Senhor, na hora da mesa, onde é para ter paz, onde é para ter aquela coisa, aquela harmonia, os dois cutucando e um faz uma coisa. Eu falei, não, não tá certo. Aí conversei com eles, né? Conversamos e foi um processo também, né? Um pouquinho de cada vez. E isso é muito bom e cria essa liberdade também entre o adolescente, entre o pai e a mãe. E isso faz muito bem para perceber as coisas também, né? Então, isso é muito importante a gente prestar atenção. E se você não faz, comece a fazer, né? Isso é muito importante, é fundamental, né, para a vida da família, do casal, aquela comunicação ali na hora da mesa. Isso é muito importante também, né? Entre o pai, o filho, a filha e a mãe é um momento agradável. É para ser um momento agradável. E se não está sendo, vamos melhorar, né? Vamos buscar conhecimento, buscar ajuda, conversar, para que seja esse momento de harmonia. Porque a gente vê muitas pessoas, muitas jovens, muitos adolescentes, é no sofá, é no quarto. Tu vai ver, gente, é muita coisa, sim, fora do controle. E daí são quase visitantes em casa, né? Não se comunicam, não se conhecem, e aí? Traz prejuízos futuramente, né? Eu estava vendo uma pesquisa também que, deixa eu ver, na Britânia, eles já não têm mais mesas nas casas deles. Tipo, e os que têm, de 25 a 31%, eles só usam em Natal, festas assim comemorativas. Cadê o vínculo familiar? Cadê a comunicação? Né? Cadê a conexão? Então, isso é uma coisa que eu até falo no livro, agora eu não vou lembrar se é o quarto ou quinto capítulo, que eu começo o capítulo perguntando assim, aonde que você mora? É o capítulo 4, Vivendo a Mesa, né? Que é a parte começa a parte da mesa. Porque assim, quantos apartamentos hoje em dia não tem espaço para uma mesa? Tem no máximo um balcão
que você come, se você serve ali, você come um de lado do outro, né? Olhando para a geladeira, né? Você não olha para o outro, porque se eu estou sentada só do lado do outro, eu não olho para ele. Por isso também é importante você revezar os lugares na mesa. Porque hoje eu estou olhando para o meu filho mais velho, depois eu estou olhando para o filho mais novo, depois eu estou olhando para a minha filha do meio. E assim, tem dia que eu estou sentado do lado do meu marido, tem dia que eu estou de frente para o meu marido, para que eles também consigam me ver como eu sou. Tem uma pesquisa que conta aqui no livro, que é uma pesquisa que impacta muito quando eu vou palestrar sobre isso, as pessoas quando elas escutam, a pesquisa foi feita nos Estados Unidos e ela diz o seguinte, que as crianças que comem menos do que 3 vezes por semana com os pais, elas sentem que os pais não se orgulham delas. Olha só. Elas vão pior na escola. Por quê? Porque se o pai não gasta tempo com a criança, que a gente diz que é a coisa mais importante da nossa vida, eles não são mesmo. Eles são motivação para a gente levantar da cama, né? Para a gente seguir, para a gente trabalhar, para a gente buscar, para a gente conquistar. Eles são. E aí eu quero trazer outra coisa que talvez aí na sua casa você tenha. Eu estava aqui bebendo a minha água e pensando nisso. Talvez aí na sua casa você tenha uma louça que você só usa em momentos especiais. Que você tenha talvez uma toalha, alguma coisa que você guarda para visita. Coisa que você ganhou no seu casamento, talvez, que você nunca nem usou, porque você pensa que você não teve oportunidade para usar. Mas o que que você diz para sua família quando você faz isso? Você diz para eles que eles não são importantes. Quem é importante é a visita. É só naquele dia, quem sabe, talvez aconteça um dia que para usar aquilo. E não, meu irmão, minha irmã. As coisas, elas são feitas para usar, para você honrar as pessoas que vivem com você. Então, se você entrar no meu Instagram, você vai ver que volta e meia eu tenho uma taça. Por quê? Porque é para ser usado. Essa Sim. semana minha filha quebrou um prato, ela veio toda borocochô e falou: Mãe, eu quebrei um prato. Falei: Qual prato você quebrou? Ela falou: Aquele prato lá, assim, assim, assim. Eu falei: Então, esse prato não machuca, que era um prato de cerâmica, então não forma caquinho para machucar o pé, né? Eu falei: Então você mesmo pode recolher, vamos fazer assim, assim, assim. Mamãe, você não tá brava? Eu falei: Eu não tô brava, porque as coisas são feitas para usar. Ah, porque agora eu fiquei com um a menos. Agora eu já tô com o jogo tudo faltando. Então, quando eu vou montar, de vez em quando eu tenho que montar combinando, assim. Junto uma coisa com a outra e faço a combinação. Porque a gente precisa se dar o direito de viver. A nossa vida, ela tá passando. E aí o melhor é para os outros? Não, o melhor é para nós. É para aquelas pessoas que eu digo que são as pessoas mais caras da minha vida. E se quebrar, quebrou. Se Uhum. você não tiver oportunidade, você compra outra. Se você não tiver, vida que segue, né? Então, é importante. Olha a nossa irmã falando que usava copo de alumínio em casa, né? Que não podia usar xícara de café porque quebrava tudo. Então, ele só bebia em copo de alumínio. Hoje em dia, ela não consegue nem ter copo de alumínio. Você vê como isso é marcante na nossa vida, Sim. né? Isso aí não é para guardar nada. O que tem é para ser usado, né? É melhor você não ter muita coisa, mas o que você tem, você usa, você ama, que você começar a ficar comprando, comprando, e nem usar, porque não tem oportunidade para usar, né? Isso é algo que faz diferença na nossa vida, de verdade mesmo, de verdade. Porque não, porque que eu não posso, aqui atendendo, tomar água numa taça? Gente, é uma taça de vidro, nem é cristal, né? Mas é uma taça. É um pouco de amor próprio, né? Eu É. podia estar tomando água num copo de requeijão também, a água não muda, mas a gente precisa se valorizar também, né? É aquela velha questão do copo de requeijão, né? O o copo de requeijão pros de casa e a taça para visita.
Ah, graças a Deus, eu coloco as louças boas pra gente, sabe? Coloco, porque realmente é pra gente, né? Vai vir uma visita, tu pode arrumar diferente, pode arrumar, mas o melhor é pra gente, é pra família da gente. Eles têm que se sentir importante, né? Aqui tem outro comentário aqui. Meninas amam usar taça até pequenas. Até os pequenos eles amam. Um dia perguntei pro meu filho de 8 anos como você se sente tomando suco na taça. Ele sorriu e disse, muito importante. Olha só a mentalidade dele, uma criança de 8 anos, né? Então, é bom isso, que eles se sintam importantes, né? Na hora da mesa, com as coisas da casa, né? Em tudo, né? Na verdade. E é muito importante, a gente precisa dar atenção, né? Muitas vezes passa despercebido a correria do dia a dia, a função, mas tire um momento, você vai ver a diferença que vai ser. Tire os dias da semana. A criança muda o comportamento tendo esse vínculo. O adolescente muda o comportamento. Menos estresse, menos depressão, menos ansiedade. Né? Então, estudos falam isso, né? Que esse vínculo, essa conexão familiar, né? Tendo na hora da mesa faz a diferença. Que a gente possa estar dando a devida atenção, porque é comunhão, é união, é conversa, é tira dúvida. Tu tá ali na mesa, tu vai fazer uma pergunta, tu vai ter aquele dinamismo diferente de atender aquela criança, aquele adolescente, né? Eu estava lendo uma pesquisa e aqui diz assim, ó, que cerca de ai, eu tô olhando aqui agora, me fugiu onde é que está a pesquisa. Mas é a pesquisa que diz que pesquisadores descobriram que enriquece o vocabulário das crianças na hora do jantar, mais do que a leitura em voz alta. Crianças mais novas aprendem mais de 1.000 palavras raras na mesa do jantar, enquanto comparadas a 143 com pais lendo histórias em voz alta. Olha só o que que é conversa, o que que é o vocabulário, o que que a comunicação traz para a criança. Um grande desenvolvimento, né? Então, isso é muito bom para a criança em todas as áreas, né? Tanto espiritual, tanto emocional, olha só, intelectual, né? Ela desenvolve mais, ela aprende a ler mais cedo. E isso a gente precisa observar nas nossas crianças, observar na nossa vida, na nossa família, como nós estamos conduzindo, né? Então a gente precisa dar atenção para isso, para que a gente possa ter essa comunicação, para que a gente possa andar mais leve. Poder da mesa cura, verdade? É que nem aquele louvor, né? O poder da mesa cura. E a gente tem que ter essa consciência, né? Essa essa visão, né, que a mesa cura, que é a presença, que é aquela comunhão, que é aquela conexão vai fazer a diferença na nossa vida. A conexão diária, pode falar. Desculpa. É porque na mesa, além de tudo isso que a gente já falou, a gente também ensina algo que a gente tem que aprender na família, né? Que são escolhas saudáveis, que são. Você sabe que a gente come muito melhor quando a gente tem companhia, né? Se você vai montar uma mesa, preste atenção, se você ainda não faz. Quem já faz pode talvez já falar isso aqui pra gente, né? Confirmar isso que eu vou te dizer. Quando você pensa em montar uma mesa, você já melhora o cardápio. Você já pensa, eu vou fazer uma mesa bonita, não quero servir qualquer coisa, né? Vou aproveitar esse momento, não vou fazer uma saladinha mais bonita, já vou colocar mais uma corzinha aqui, já vou montar mais, fazer um carinhozinho ali, né? Vou fazer uma coisa que meu filho gosta, vou fazer uma outra coisa que, né? No outro dia vou fazer que, enfim. Ó, a Raquel já tinha, não sei se foi a Raquel que falou, mas uma pessoa falou que os adolescentes que ela atende falam que tem tudo menos amor, né? Porque eles não comem mais na mesa. E ela tá me dizendo aqui que tem pais que não sabem nem do que o filho gosta de comer. Olha como é triste. Você se afastar, você está criando um distanciamento dentro da sua casa, né?
E você também, à mesa, você começa a perceber, se você é uma mãe antenada, você começa a perceber se aquele filho está comendo bem, se aquele filho não está comendo bem, se de repente ele começou a comer diferente, né? Se aquilo pode estar apresentando alguma doença que ele está tendo, que ele está tendo algum outro problema que ele ainda não te falou, que ele pode estar comendo emoções. Então, tudo isso você consegue ver ao redor da sua mesa. Se você se der a oportunidade de fazer isso, de fazer essa vivência, né? Eu tenho um caso muito impressionante de comer emoções. Eu atendi uma jovem, uma jovem mulher, né? Ó, a Dani Molini, que é minha amiga de vida, ela diz que é na mesa que ela percebe como é que foi o dia da filha dela na escola. Sim. Por quê? Porque ela consegue notar isso, né? Se você tem essa vivência, isso é importantíssimo. Então eu comecei a atender uma moça há algum tempo e ela chegou para mim com uma obesidade mórbida muito intensa e estava já entrando na fila para fazer a bariátrica. E ela estava muito depressiva, num momento da vida que ela nem banho não tomava. Então, foi um processo árduo, né, e lento até a gente conseguir tirar ela daquele momento. Ela ainda não estava medicada quando ela chegou, enfim. E aí a gente demorou quase um ano para conseguir acertar uma medicação, para ela aceitar a medicação e depois alguns meses para acertar a medicação, né, a dosagem, enfim. E aí, quando ela conseguiu começar a estar num equilíbrio, né, emocional, aí ela conseguiu abrir para mim quais eram as angústias maiores dela, que fazia com que ela gastasse o tempo e a vida na comida, né? Ela era uma pulsão de morte que ela colocava naquela comida, como uma punição para a vida dela, e não tanto pelo prazer de comer. E aí, quando a gente conseguiu entender isso, no último ano, ela perdeu 35 quilos. Quando ela entendeu que ela estava comendo a emoção, ela não fez dieta. Ela conseguiu mudar o comportamento. Veja como isso é fundamental, né? E se perdeu, porque ninguém estava vendo o que estava acontecendo, né? Então ela passou, claro, até ela tinha compulsões, enfim. E aí, quando ela entendeu que ela estava comendo as emoções e qual era a emoção que ela estava comendo, né? Ela conseguiu abrir mão daquele comportamento e com isso eliminar 35 quilos. E com isso, claro, ela saiu da lista de bariátrica, né? Não vai precisar lançar mão de um tratamento tão invasivo, enfim. Veja como as coisas são realmente importantes na nossa vida, né? Sim. A gente vai fazendo num automático e se não tem ninguém olhando, se não tem ninguém cuidando, se não tem ninguém amando você naqueles momentos em que você está fragilizado, as coisas tomam uma proporção muito maior do que precisa, né? Então, no dia a dia, né, você vê quantas colegas aqui, terapeutas, que estão dando seus testemunhos de consultório, né? De vivências que elas têm, de como esse é um assunto que precisa mesmo ser tratado, né? Precisa realmente abrir os olhos das pessoas, porque é necessário que a gente olhe para nossa casa, olhe para nossa família. Infelizmente, o feminismo ele trouxe um desserviço, né? Trouxe coisas importantes, mas foi desvirtuado o projeto inicial, né? Que era dar direitos às mulheres, isso foi desvirtuado de uma maneira tão terrível, mas o advento de criar o micro-ondas fez com que as pessoas deixassem de comer à mesa. Tanta coisa se perdeu, Sim. né? Uma coisa que a gente ouve bastante, né? Descasque mais e desembale menos. E esse é um recado, assim, ó, fundamental, né? Porque realmente é o prático, é o rápido. A gente sempre quer as coisas para ontem. E
tudo isso exige um tempo, uma dedicação, né? Para te fazer uma alimentação, para te cozinhar um feijão, tudo exige. Mas tira esse tempo para fazer isso. Você vai ver o resultado no amanhã, a longo prazo, na vida dos teus filhos, na vida da tua família. Eu lembro dos meus pais sentados à mesa, a minha mãe, sabe? A minha mãe sempre gostou de cozinhar. Ela disse que demonstrava o amor dela cozinhando. Então, era aquela coisa simples, mas tipo, tu sentia aquele amor, aquela conexão. É isso que a gente precisa passar para os nossos filhos hoje, né? Era pais, era tios, era avós, era aquela família grande sentada em volta da mesa, né? Coisa linda e que tem se perdido ao longo do tempo pelo fato da correria, pelo fato do dia a dia, as pessoas quererem, né, conquistar e correr. Isso é bom também, mas a gente precisa estar em equilíbrio, né? Precisa buscar tirar esse tempo. Esses dias vi uma moça fazendo as saladas da semana. Ela fez uma travessa, fez uma saladona bonita, bem bonita, assim, e dela botou nos potinhos para a semana dela. A salada estava pronta, daí ela só ia fazer a outra refeição, né? Mas, tipo, já é uma coisa a menos que tu pode preparar, né? O que tu puder preparar e depois tu só faz o arroz, a carne, já é uma coisa a menos, realmente, porque é corrido. Mas que você tire uma refeição, pelo menos, do dia para estar em família, para estar com seus filhos, para estar com seu esposo. Você vai ver a diferença. A gente vê a diferença na vida deles, né? Eu, para escrever esse livro, eu li um livro que chama A Hora Mais Importante, que é falando sobre a refeição em família. E ela sugere no livro algo que elas fizeram lá, né? Porque na verdade são duas autoras, algo que elas fizeram lá no tempo delas. Elas combinavam a cada 15 dias para se reunir na casa de uma delas e preparar a comida para 10 refeições, para 3, 4 famílias. Então as mulheres se reuniam, passavam uma tarde toda cozinhando e partilhando a vida delas, a maternidade delas, a vida delas. E aí elas faziam uma compra grande de mercado, elas se dividiam, né, os custos e elas passavam um tempo juntas cozinhando. Porque aí elas preparavam nos potes delas, congelavam. Então, o que que elas precisavam fazer? Elas precisavam de manhã lembrar de tirar do freezer e pôr na geladeira, para que quando elas chegassem em casa, mesmo estando cansadas, mesmo tendo também um dia difícil, a família teria uma alimentação balanceada. Ela teria a oportunidade de fazer isso. E eu achei isso tão bacana que é algo que é um projeto que eu quero, sabe, fazer aqui na minha região, no meu condomínio, porque além de você dar a essas mulheres a oportunidade de terem um lugar também para conversar e partilhar as dificuldades que a gente enfrenta como mães, eu também estou dando a oportunidade da minha família ter uma alimentação mais adequada, da família da minha amiga ter uma alimentação mais adequada, da família da outra ter uma alimentação mais adequada. Porque, assim, se você fizer um panelão de carne moída e você guardar. Ó, Liliane, vamos fazer junto, amiga? A Liliane é minha vizinha, é vizinha do outro condomínio, mas nós podemos fazer junto. Mas, por exemplo, de carne moída, que faça um panelão, que leve 5 potes para cada um. Num dia você pode fazer com um arroz e um feijão e comer a carne moída. Num dia você pode fazer com um macarrão. Num outro dia você pode servir num pão, né? Então você consegue ter. Você faz um rapidez. Ah, então vamos fazer um peito de frango bem caprichado, desfiado. Você deixa prontinho. Você tem, ó, você pode fazer junto com arroz, né? Fazer um risotinho, cozinhar rápido um risoto com aquela carne que já está pronta. Você pode fazer uma pizza com aquela carne que já está desfiada. Você pode fazer uma sopa com aquilo. Você pode ter uns outros grãos e servir, ou comer com uma salada. Veja como
Você potencializa as suas refeições, diminui demais o tempo de cozinha e Sim, você consegue fornecer alimentações balanceadas. sim. Então, se você não tiver uma amiga para fazer isso, organize para você. Ah, Raquel, que pena que na sua infância não foi possível, mas nós precisamos ser a diferença nesse mundo, né? É poder fazer a diferença de se daqui para trás não pode, daqui para frente pode, Pode. né? Que nós sejamos aquelas que quebram aquelas maldições hereditárias, né? Que vai ficando Isso eu decidi para minha vida. Tanto que eu tenho não é um voto, essa não é a palavra. Eu tenho Compromisso. como é um projeto de vida para a minha vida toda de usar saia. Eu decidi isso para minha vida. A religião também importa, claro que sim, eu faço isso também pela minha fé, mas eu decidi por mim, por mim. Então eu tirei as calças do meu armário e eu estou construindo um novo guarda-roupa de saias. Por quê? Porque eu quero que as pessoas percebam que é possível ser feminina, que é possível ser amável, que é possível. Como que eu quero ser lembrada? Minha irmã, que está nos acompanhando agora, eu vou fazer um curso inteiro sobre isso agora para o Dia das Mães. Eu vou fazer presencial aqui, vai ter um café colonial, enfim, eu vou fazer uma terapia de grupo com as minhas amadas, mas eu estou pensando também em fazer online, porque tenho muitas amigas que não vão conseguir estar presente. E eu vou fazer um curso para as mães. Então vai ser 4 semanas de curso para que você tenha a oportunidade de olhar questões da maternidade em si. Da feminilidade é um dos primeiros temas que eu vou abordar, porque tá faltando demais. Tá faltando demais. Gente, faz muitos anos, muito antes de eu fazer psicanálise, há muitos anos, quando eu vejo aquelas mulheres de vestido anos 60, sabe Sim. assim, ajustadinho, bem rodadinho. Gente, aquele é o meu objetivo de vida. Um dia meu guarda-roupa vai ser feito daquilo. No momento eu ainda não alcancei, mas em algum momento chegará lá. Esse é o objetivo final. Eu quero. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande entre deixar herança e deixar legado. Eu decidi que eu quero deixar um legado para minha família. Que se Deus me chamasse hoje, eu tenho certeza que meus filhos teriam uma boa lembrança da mãe deles. Agora, quando eu percebi isso, há alguns anos atrás, eu tinha um relacionamento conflituoso, especialmente com meu filho do meio. Eu demorei muito para conseguir um diagnóstico dele. Porque quando ele estava na época de eu conseguir um diagnóstico, entrou a pandemia, fechou tudo, a gente não conseguiu, então atrasou demais. E hoje eu sei que ele tem TDAH. Então era uma luta, porque daí ele não conseguia se concentrar na escola, aí ele não conseguia aprender, aí ele. Daí, quando foi a pandemia, que eu precisava sentar do lado dele para assistir todas as aulas. Gente, eu não podia levantar pai no banheiro, porque se eu levantasse pai no banheiro, ele sumia o moleque. Aí já vai aí eu louco atrás do moleque atrás, pois senta aqui. Eu sentia que ele tinha preguiça. Então isso começou a conflituar. Foi por isso que eu fiz psicanálise. Então, bendito seja Deus por isso. Mas naquele momento eu pensei assim: Deus, se o Senhor me chamasse hoje, esse meu filho não não sentiria, talvez ele não esteja sentindo esse amor que é o amor que mais se parece com o teu. Porque o amor da mamãe, apesar de ser uma cópia apagada do amor de Deus, ainda é o que mais se aproxima do amor de Deus, do carinho, do cuidado. Então, eu fui transformando. Foi ali que eu comecei a mesa posta. E eu comecei, gente, era uma época. Olha, eu até quero achar para postar depois no Story para vocês que estão assistindo essa live poder ver e rir junto comigo. Quando eu comecei a fazer mesa posta, eu estava morando numa chácara, porque era pandemia. E eu larguei, fechei minha casa e fui para uma chácara. Então eu tinha uma coisa de cada, era uma coisa bem bagunçada. E eu não tinha roupa de mesa, não tinha nada. Eu fazia com folha de costela de Adão. A folha mesmo. Ah, que lindo.
parecia um matagal aquilo, mas, gente, a minha família sabia que era amada, porque ela sabia que eu tirei o meu tempo, eu fui lá achar uma folha de costela de Adão, fui cortar a folha, limpar a folha, arrumar a folha na mesa. E aí as crianças todas, elas começaram a falar, nossa, mãe, tá vendo aquela flor? E se nós fizéssemos um arranjo com aquela flor para nós pôr na mesa hoje? E isso criou, sabe, um ambiente para a gente ir se voltando para nós mesmos. Coisa simples, gente. Olha, cansei de fazer arranjinho com dente de leão. Sabe, aquela que é até fitoterápico, né? Aquela florzinha bem mesmo de quintal. Fazia. E isso foi resgatando a nossa casa, foi resgatando a minha família. Então, quando a gente for chamada por Deus, como que eu vou ser lembrada? Porque eu vou ser lembrada por pouco tempo. Eu vou ser lembrada pelos meus filhos. Se Deus me levasse hoje, os meus filhos vão lembrar de mim. Quando eles tiverem os filhos dele, eles vão contar alguma coisa. Mas os filhos dos filhos dele já não vão mais saber quem eu fui. Agora, se eu deixar um legado, essas pessoas vão ter. Olha, a minha avó, a minha bisavó, ela bordou essa toalha aqui, gente. Ela se perdeu demais a feminilidade. Se perdeu demais o que de verdade é importante. E é por isso que esse livro, e eu agradeço demais a oportunidade de estar falando sobre isso aqui hoje, Keila, porque eu queria tanto que Deus desse a oportunidade de alcançar todas as famílias. E olha, minhas irmãs, que são psicanalistas aqui, se vocês quiserem indicar o livro para esses pacientes que vocês têm, para essas mães que estão perdidas, né? Entre em contato comigo, vamos fazer um valor mais barato para que vocês também possam levar isso adiante. Porque muitas vezes a gente só falar para os nossos pacientes é difícil. Às vezes tem que vir uma pessoa de fora mesmo, né? Sim. Às vezes tem que vir uma pessoa de fora para dizer. E aí eu tenho uma frase que eu falo muito e que eu preciso contar para vocês rapidamente, que é: já comeu essa frutinha hoje? A história do Já Comeu a Frutinha hoje, depois você pode entrar no meu Instagram e ver a história inteira, com riqueza de detalhes, conforme eu contei. Mas a ideia é assim: dentro da nutrição, eu, dentro do meu consultório, enfim, eu fui percebendo que as pessoas não comiam fruta. Não comiam. E aí eu pensei, não, tem que ter um jeito das pessoas prestarem atenção, né, sobre isso e tal. E aí eu comecei a pensar em algo que fizesse sentido. Eu tinha um programa de rádio e eu comecei a usar isso no programa de rádio. De perguntar a todo mundo, para todos os dias perguntar, aí, já comeu essa frutinha hoje, né? Para trazer essa lembrança. Porque quando Deus criou o céu e a terra, ele coloriu esse mundo. Ele criou as frutas, as verduras, os legumes, ele trouxe isso para mim e para você. E tudo que ele criou tem um sentido muito mais profundo do que a gente vê, na verdade. Então, por exemplo, um tomate que entra no grupo das verduras e uma melancia, eles são vermelhos, mas cada um deles tem nutrientes extras, além do licopeno, que é o que dá a cor. O licopeno é o nutriente que dá a cor. E tem um benefício fantástico de proteção de câncer de mama e principalmente próstata. É algo que vale a pena ter na sua dieta. Mas cada coisa tem a sua individualidade, assim como a Keila e eu, os meus filhos, né, os filhos dela, cada um tem a sua individualidade. E aí quando eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, se você já comeu a sua frutinha hoje, eu tô perguntando para você se você já se permitiu receber o carinho, o cuidado e o amor de Deus por você, comendo um alimento que vai nutrir o seu corpo e a sua alma. E você já comeu a sua frutinha hoje? É uma boa pergunta, né? É simples, mas ela traz uma reflexão importante. Né? Então eu peço para as pessoas, se você já conhece a história, de vez em quando faz uma foto comendo uma frutinha e posta. Sabe por quê? Às vezes parece que a gente não faz nada para evangelizar. Às vezes a gente não precisa de palavras. Experimenta.
começar a postar uma frutinha e a hashtag já comeu sua frutinha hoje, que eu também quero repostar para alcançar mais pessoas. Mas as pessoas que te acompanham, elas vão ficar pensando, o que é essa história do já comeu sua frutinha? Sabe? De repente vai te perguntar. E aí você vai ter oportunidade para entrar num assunto assim, de dar a oportunidade da pessoa lembrar que ela é amada por Deus a todo tempo. Verdade. Mesmo que ela não esteja vendo, mesmo que ela não esteja sentindo, ela está sendo amada, amparada, cuidada o tempo todo. E a Bíblia diz, né? Evangelize o tempo todo. Se precisar, use palavras. Verdade. Isso é muito bom, né? Eu gosto muito de postar com água, né? Tomando água. Aí teve umas pessoas, umas conhecidas minhas, falaram: ai, a tua postagem da água me faz lembrar de eu tomar água. Olha só. Falei, a gente precisa tomar água. Desde a hora que a gente acorda, eu acordo, já bebo um copo de água, vai indo, né? Pergunto para as crianças, já tomaram essa aguinha hoje? E assim vai indo. A gente precisa ter esse cuidado, né? E agradecer realmente, né? Agradecer a Deus por esse cuidado, né? Por ser amada, por ser cuidado. E é gratidão, né? Gratidão no nosso coração, gratidão, né? Sobre essa live, sobre a tua vida. E realmente que a gente possa ter contribuído, né? Com esse tema, que é muito importante, e teria muito mais coisas para a gente falar, né? Mas a gente está indo aí pro lado do fim. E eu quero deixar aqui umas duas frasezinhas assim, que diz assim, ó: dedicar algum tempo junto à mesa pode melhorar a saúde física, mental e emocional. Então a gente precisa observar isso. E outra frase que eu gostei, eu queria deixar aqui: olha só, a conexão diária durante as refeições é como um cinto de segurança para viajar pelas emburacadas estradas da infância e da adolescência, com todos os seus comportamentos de riscos possíveis. Olha só, achei muito forte essa frase. E realmente, né? A gente precisa dessa conexão diária com nossos filhos, com nossa família, com a mesa. O poder da mesa faz a diferença na vida da gente, né? Uma frase que eu gosto muito de uma autora católica, que talvez a maioria de vocês conheça, que é a Dave Tyrus, é uma frase que me impactou e fez a diferença na minha vida, talvez faça para vocês que estão escutando aí também. Ela diz assim: não importa quais sejam os valores que você diz ter, a forma com que você gasta o seu tempo, o seu dinheiro e vive na sua casa é que diz de verdade quais são os seus valores. Então, para encerrar essa manhã, eu quero perguntar para você, meu irmão, minha irmã que está assistindo a gente aqui de manhã, como você tem gasto o seu tempo, o seu dinheiro, como você tem vivido na sua casa? Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Onde tem andado o seu coração, meu irmão e minha irmã? Se muitas vezes você fala em palavras, né? Quantos dos nossos pacientes falam em palavras? Meu filho é a coisa mais importante que eu tenho. Mas você não tira tempo para sentar com ele à mesa, para comer uma refeição juntos. Você está impedindo o seu filho de ter a sua presença. E como eu falei, a pesquisa indica, não sou nem eu que estou falando, pesquisas indicam que o seu filho vai sentir que você não se orgulha dele. Então, meu irmão, minha irmã, como você tem gasto o seu tempo, o seu dinheiro e como tem vivido na sua casa? Que seja uma reflexão para essa sexta-feira, para o final de semana. E se você puder, comece hoje. Comece na refeição do almoço. Use o que você tem. Comece aonde você estiver. E use o que você tem. Não importa a louça que você tem, não importa. Não importa nada. Eu tenho uma coleção de copos de massa de tomate, que é um copo. Eu tenho um aqui que não é bem esse. Que é um copo assim, só que ele tem uma. É como se fosse uma tacinha. É copinho de massa de tomate. Mas ele vira uma coleçãozinha de taças, pequenas taças. E que de vez em quando eu uso, sim, né?
de vez em quando eu uso, porque não é pelo custo financeiro do que eu estou colocando lá. É o amor que eu estou investindo na minha casa, na minha família, né? Porque aqui está o meu coração. E que Deus abençoe. Muito obrigada pela oportunidade, Keila, de verdade, para estar aqui nessa manhã. E eu espero que o Senhor tenha alcançado o coração de vocês que assistiram. E espero que fique gravada também, para que mais pessoas possam assistir. Eu vou deixar. E, Como e uma coisa que eu aprendi, que eu preciso te dizer, é que, como nós somos cristãs, eu não posso dizer muito obrigada. Eu preciso dizer Deus lhe pague pela oportunidade, Keila. Então, Deus lhe pague pela oportunidade de estar aqui falando sobre isso e que Ele te abençoe ricamente e abundantemente em todas as áreas da sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, em tudo que você puder colocar as mãos, que Ele esteja contigo, à sua frente e atrás de ti, para te impedir de cair em qualquer cilada que a vida arma para você. amém, amém. Desejo em dobro para você também, Silvia. Muito obrigada pela tua participação. E com as tuas palavras ali também de antes, né? Vamos encorajar as mulheres hoje. Vamos lançar um desafio, né? Faça a sua mesa. Coloque o seu coração ali. Bata uma foto e nos marque, que a gente vai estar repostando ela. Hoje, ou amanhã, o fim de semana. O fim de semana é maravilhoso para tirar esse tempo para estar fazendo isso para sua família. Mas coloque o seu coração ali. Que nem a Silvia falou. Comece hoje. Né? Se você fizer hoje, já bate a fotinho, já marca a gente e a gente vai estar repostando. Vamos fazer uma corrente aí para a gente estar lançando aí. Eu tentei fazer um print e caiu. Para a gente ter esses cuidados aqui. Vou ver se eu consigo tirar aqui os comentários. Aqui, desativei. Vamos fazer aqui, ó, um print bem bonito. Vamos ver se eu consigo. Acho que deu um problema aqui também. A tecnologia é ótima, mas ela atrapalha de vez em quando, né? Ela nos atrapalha aqui. Então tá. Muito obrigada. Deus lhe pague, que nem tu disse, né? Então, tudo de bom para ti, um excelente fim de semana para vocês, para todos que estiveram aqui. Vou deixar gravada, sim, para o pessoal estar assistindo de novo e tá encaminhando. Você gostou, encaminhe para alguém, mande para alguém. Vai servir de bênção para sua família e para a família de quem você enviar, tá bom? Deus abençoe a todos. Ju, a Ju entrou aí no finalzinho. Assiste ela depois, tá bom, Ju? Juliana Cândido. Então tá, pessoal. Deus abençoe a cada um de vocês. Uma excelente sexta-feira, um fim de semana abençoado.